Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade. Meus irmãos, é um privilégio muito grande cada vez que nós podemos estar junto convosco através da rede social, através do canal Bíblia em Foco, para vos transmitir mais uma mensagem da Palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de forma alguma de rever as vossas notificações, comentar no rodapé dos nossos vídeos, se for do seu agrado, compartilhar os mesmos, e não esqueçam de deixar o seu like de fixação no começo do vídeo e assistir o nosso vídeo na íntegra, porque com certeza Deus tem algo para falar conosco através de sua santa, bendita, imutável, intransferível, invariável, inconfundível palavra. Nesta noite eu quero trazer ao coração de todos vocês mais uma temática maravilhosa da Palavra de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, também quero agradecer do fundo do meu coração o carinho de vocês, as contribuições, seja ela financeira, espiritual, as orações dos irmãos, as intercessões e o carinho que os irmãos têm tido conosco, comigo, com o meu ministério, com a minha família, e mais precisamente com o canal A Bíblia em Foco, que está nos ajudando a levar até o lar de muitas pessoas a mensagem salvífica da Palavra de Deus. Quero ler com vocês um texto da Bíblia Sagrada, meus irmãos, que está em Atos 2 e o versículo de número 1. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo de número 1, vou falar hoje sobre a história da igreja. Nós vamos meditar hoje na história da igreja e vamos focar no pentecostalismo mais uma vez, pois Deus vem nos orientando a trazer para os irmãos a verdadeira e real história do pentecostalismo e da igreja de Cristo fundada no Calvário, onde Cristo estendeu as bases, fundando a sua igreja no próprio Calvário, derramando seu sangue, chamando 12 homens para o seu colégio apostólico e dali em frente, doravante, implantando o reino de Deus na terra e o evangelho de Cristo sendo espalhado para as nações. E nós queremos falar hoje sobre o verdadeiro pentecostalismo. Atos 2 e 1, que diz-nos assim a palavra de Deus: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. Sobre este versículo, meus irmãos, sobre esse versículo nós vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, a história do movimento pentecostal no Brasil e no mundo e a história da igreja muitas das vezes não é como tem sido ensinado e espalhado para as multidões do presente século, do presente momento. Nós queremos hoje deixar um pouco mais claro, clarear um pouco mais essa história na mente e no coração dos irmãos, corroborando e cooperando um pouquinho mais com o conhecimento de Deus através da história secular e da Bíblia, para que os irmãos venham receber um pouco mais de luz sobre o verdadeiro pentecostalismo, sobre a bendita palavra de Deus. A igreja de Jesus foi apresentada ao mundo no dia de Pentecostes. O que é Pentecostes, meus irmãos? Nós poderíamos perguntar o que é Pentecoste. Porque esta festa era ministrada 50 dias após a Páscoa, de onde vem o número, a palavra penta, que no grego é igual ao 5, de onde deriva então a determinada palavra Pentecoste, penta número 5, 50 dias Pentecoste. Essa festa que aconteceu 50 dias após a crucificação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aparecendo depois da sua ressurreição por 40 dias para os discípulos e para os seus, e após 10 dias dos 40 que ele fez aparições e subiu ali conforme os varões galileus testificaram a subida dele, conforme ele subiria, ele retornaria para buscar a igreja. 10 dias depois completou-se os 50 dias, onde estavam todos os apóstolos reunidos no cenáculo, esperando no lugar, no aposento alto, a descida e a manifestação do poder do Espírito Santo. Por isso, então, entendemos essa palavra
50 dias após a morte de Cristo, nós recebemos o verdadeiro Pentecoste em Atos 2 e o versículo de número 1. E no dia desta festa de Pentecostes, uma festa hebraica, judaica, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos depois de 10 dias de oração na presença de Deus, pois o Cristo havia sido levado e os discípulos estavam completamente se sentindo um pouco meio que desorientados, dispersados e sós, mas estavam crendo na promessa que Jesus havia feito aos discípulos, e eles esperaram cordialmente, unanimemente, no mesmo lugar, para que este dia se cumprisse. Bom, meus irmãos, num lugar chamado cenáculo, possivelmente uma sala de jantar da casa de uma irmã chamada Maria, irmã de Barnabé, mãe de João Marcos, há uma grande possibilidade que tenha sido nesta casa que aconteceu o grande mover e o manifestar do Pentecostes 50 dias após a morte de Cristo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que desceu uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que eles falassem. E depois de 10 dias dos 40, no dia de Pentecoste, às 9 horas da manhã, eles ouviram um som como que de um vento impetuoso que encheu toda a casa aonde eles estavam sentados. Meus irmãos, foi uma experiência gloriosa da parte de Deus. E foram, neste momento, que encheu-se a casa onde eles estavam sentados, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, não de fogo, que desceu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, e segundo o Espírito concedia que cada um deles começassem a falar. Este movimento do Espírito na vida daqueles homens foi um cumprimento da profecia que Deus havia dado por intermédio do profeta Joel, que disse que nos últimos dias seria derramado do Espírito Santo. E a Bíblia relata então que Pedro se levanta em meio a todo aquele barulho das línguas. Milhares de pessoas afluíram para ver o que estava acontecendo, e muitos diziam, no meio da multidão, não entendendo o manifestar do poder de Deus, muitos diziam que eles estavam embriagados, pois não estavam entendendo o mover do Espírito de Deus naquele aposento no cumprimento da festa de Pentecostes. Ora, meus irmãos, foi uma experiência muito gloriosa que eles experimentaram nesses dias da espera, onde foi cumprido o descer do Espírito Santo e o mover do Espírito Santo na vida daqueles discípulos e apóstolos, daqueles cristãos da igreja primitiva. Segundo a história da igreja, a Bíblia narra e diz que se reuniram 500, mas houve uma desistência muito grande e ficou um número de 120, que foram os crentes que receberam o manifestar do poder da glória de Deus. A Bíblia relata então que Pedro se levanta em meio a todo aquele barulho das línguas, milhares de pessoas afluíram para ver o que estava acontecendo. E muitos diziam, estão embriagados. Os discípulos estão embriagados. Ora, é muito óbvio que algumas pessoas que estavam ali e viram aquele grande mover do Espírito Santo, aquele manifestar da glória de Deus, olhasse por este prisma e percebesse de certa forma que podia ser o teor alcoólico na vida de alguém, pois eles estavam recebendo algo que nunca tinham experimentado em suas vidas, que era o mover do Espírito Santo nas suas vidas. Então as pessoas que não entendem, não discernem o manifestar do Espírito de Deus, levaram para o lado da embriaguez, pois os discípulos estavam totalmente cheios do Espírito Santo, mas cada um no seu juízo perfeito e cada um na sua razão. Então entendam uma coisa, meus irmãos, ali estava se cumprindo o grande mover da parte de Deus, que Deus havia profetizado pela boca do profeta Joel, e que Cristo havia dito que se ele fosse ao Pai, o Espírito de Deus desceria sobre eles para os consolar e os fortalecer. Estava cumprindo a palavra de Jesus Cristo 50 dias após a sua morte e a sua ressurreição. Meus queridos e meus amados irmãos, nós vamos prosseguir para que nós possamos ter uma luz verdadeira e a nossa mente clareada do que é o verdadeiro pentecostalismo e da verdadeira história da igreja.
Bom, nós continuando aqui, nós chegamos ao ponto em que então o apóstolo Pedro, vendo aquela situação daquela multidão e de recebendo o poder de Deus e serem acusados de estar embriagados, Pedro tomou a palavra e se levantou e disse: isto que vocês estão vendo não é uma porção de homens embriagados. Agora é recém 9 horas da manhã, não é hora de homem embriagar-se e saírem pelas ruas embriagados. Vocês não estão observando que é recém 9 horas da manhã? Os bêbados normalmente não estão embriagados 9 horas da manhã, mas os que se embriagam mais no período da noite, no horário noturno. Então Pedro se levanta e começa a explicar que aquilo que estava acontecendo era o mover do Espírito de Deus na vida daqueles cristãos da igreja primitiva que estavam sendo selados pelo batismo do Espírito Santo. O que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Havia um grande mover de manifestar da presença de Deus, crentes sendo cheios do Espírito, o Espírito descendo como línguas de fogo repartidas que descia sobre cada um deles, e eles recebiam o mover do Espírito de Deus e os dons espirituais sendo repartidos e compartilhados com aqueles cristãos que estavam crendo e esperando a promessa de Deus. Bom, meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Ali começou a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Passaram-se os anos e a igreja se espalhou por todo o mundo, perseguida, muitos cristãos martirizados, até que em determinado ponto da história, lá pelo ano 300 depois de Cristo, um imperador chamado Constantino, imperador do grande Império Romano, converteu-se ao Senhor Jesus Cristo, e no ano 312 depois de Cristo, este imperador assinou um decreto tornando o cristianismo uma religião oficial em todo o mundo. Estava nascendo ali a Igreja Romana. Milhares e milhões de pessoas em todos os países dominados pelo Império Romano fizeram filas nas ruas para se batizarem e se tornarem cristãos. Entenda o que é a história da igreja através dessa temática que vamos levar até vocês nesta noite, meus queridos e amados irmãos. Os templos pagãos se transformaram em templos cristãos, as imagens pagãs se transformaram em imagens representando os santos ou apóstolos ou cristãos que foram martirizados. Evidentemente, eles não eram convertidos, evidentemente, eles não eram transformados e, evidentemente, eles não eram cristãos, mas o Constantino denominou como cristãos para conseguir introduzir na vida de muitas pessoas que não conheciam a real história da igreja, que aquilo ali verdadeiramente era um movimento de cristãos verdadeiro. Estava introduzido o cristianismo estatal. Estava introduzido, meus irmãos, a corrupção dentro da igreja. Constantino, na sua boa intenção, estava acabando de decretar a morte espiritual daquela igreja romana. Passaram-se os anos e esta igreja é dividida entre a igreja do Ocidente com sede em Roma e entre a igreja do Oriente com sede em Constantinopla. Surge então a igreja ortodoxa. O que é isso, meus irmãos? A igreja que se espalha com direção ao Oriente e a igreja apostólica romana que se espalha em direção ao Ocidente. E aí nós aprendemos aqui a divisão e a cisão desses dois movimentos, o movimento do Oriente e o movimento do Ocidente. Alguns séculos se passam, centenas de anos se passam, e o que acontece? Mais precisamente no ano de 1200 depois de Cristo, se passam e esta igreja estatal, esta igreja controlada pelo governo, tornou-se uma igreja corrupta. Os cargos eclesiásticos, os bispos da igreja não eram escolhidos pela sua vocação, pela inspiração do Espírito Santo, pela ação de Deus nas suas vidas, mas os cargos eram comprados, os cargos eram vendidos, eram negociados.
eram objetos de negociatas políticas entre os diversos países. Nós entendemos que muitas das coisas que aconteceu no ano de 1200 vem se estendendo de forma bruscamente degradativa, e é o que nós vivemos hoje, uma igreja estatal, uma igreja que negocia, uma igreja que vende os dons, uma igreja que vende a cadeira, uma igreja que negocia, que troca cargos e posições no meio eclesiástico. Então isso não passa de uma igreja estatal, de uma igreja unida à política, de uma igreja governada pelos governos humanos e seculares, não uma igreja como era no princípio, na fundação da igreja no Calvário, uma igreja dominada por Cristo, onde a vocação era de homens verdadeiramente vocacionados, de homens verdadeiramente separados pelo poder do Espírito Santo. Mas no momento em que um deles fosse excomungados pelo Papa, todos os demais poderiam tomar os seus territórios. Surge então, meus irmãos, vamos meditar nessa parte aqui, surge então o Instituto da Disposição. Por meio desse instituto, o Papa consegue dominar. Por meio desse instituto se acertou o seguinte: todas as nações, todos os senhores do mundo daquele tempo, eles tinham a proteção do Papa, a proteção papal. Mas no momento em que um deles fosse excomungados pelo Papa, todos os demais poderiam tomar os seus territórios. Estava aí uma igreja estatal, um governo dominante, unindo política, o império com a igreja. E a igreja cada vez degradativamente perdendo seu espaço no mundo espiritual, não conseguia mais e não consegue até o presente momento a influenciar, mas é mais influenciada do que influenciar. Milhares de pessoas morreram, algumas centenas de milhares de pessoas morreram. Havia noite, como por exemplo a noite de São Bartolomeu, em que 25 mil pessoas morreram, e claro que isso um pouco mais tarde, mas aconteceu nessa noite de São Bartolomeu, onde 25 mil pessoas morreram. E nós vamos seguindo para nós passarmos aqui para os irmãos esta lamentável situação da história da igreja e do pentecostalismo em foco. Muitos grupos se levantavam, muitos pequenos avivamentos aconteciam em toda a Europa, muitos homens que não aceitavam aquela igreja estatal, não aceitavam o cristianismo corrompido, se levantavam, muitos eram mortos, muitos foram martirizados e muitos foram sacrificados pelo governo do Papa. Existe inclusive uma capela na Espanha que é construída com os ossos de crânio humano, pessoas que foram mortas pelo poderio da Igreja Romana, onde foi construído essa capela com ossos de crânio humano. Aí nós percebemos o domínio do Império Romano, que deu sequência em cima da Igreja Católica para destruir a essência do verdadeiro Evangelho de Cristo e perseguir os cristãos que sempre, depois do primeiro século até o presente século, sempre estiveram sendo perseguidos pelo movimento contrário ao movimento do verdadeiro cristianismo. No século XVI, Deus permite então que durante uma campanha de venda de indulgências e que para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa autorizou que fossem vendidos os terrenos nos céus. Então perceba que Deus levanta um homem cheio de coragem, mais uma vez, porque Deus sempre levanta alguém responsabilizado e cheio do poder de Deus para enfrentar todo o império das trevas e toda a obra do diabo. Então Martim Lutero é excluído da igreja pelo Papa, torna-se um perseguido, torna-se um foragido, torna-se alguém condenado à morte pelo poder de Roma. Mas também, por graça de Deus, alguns príncipes alemães protegem Martim Lutero. Durante alguns anos da sua vida, de castelo em castelo, Martim Lutero se refugia e escreve muitos livros, inclusive até traduzindo a Bíblia nos originais. O poder de Deus, o poder libertador de Deus se espalha pela Europa. Em alguns países, Deus começa a levantar homens cheios do Espírito Santo. Na Suíça, Deus levanta João Calvino. Na Inglaterra, Deus levanta, permite que haja uma cisão entre a igreja inglesa e a igreja romana. Surge então a igreja anglicana. Na Holanda surge a igreja reformada holandesa.
em muitos países começam a ver a reação ao poder de Roma. Deus, então, em cada país levanta uma igreja nacional, levanta a igreja reformada holandesa, levanta a igreja luterana. Na Inglaterra, Deus levanta um movimento entre a igreja anglicana, chamada de os puritanos, que não aceitavam a mistura do catolicismo com a doutrina do protestantismo. Na Escócia, Deus levanta os presbiterianos e assim por diante. Mais tarde, na Inglaterra, dentre a igreja anglicana, Deus levanta um homem chamado John Wesley, de onde deriva e nasce todo o movimento metodista. John Wesley, juntamente com alguns estudantes em uma universidade em Oxford, ali mesmo nos porões daquela universidade, aqueles jovens, Carlos Wesley, George Whitefield resolveu construir um grupo de oração. E nós sabemos, meus irmãos, de antemão, o poder que tem a oração. Uma vez que um grupo ou que pessoas colocam os joelhos no chão e começam a interceder, Deus começa a operar milagres e fazer coisas extraordinárias. A igreja não parou no tempo. A igreja, desde a sua fundação no Calvário, ela se estendeu século após século, sendo perseguida, cultuando debaixo de árvores, em porões, em subterrâneos, em catacumbas, excluídas pelo mundo, perseguida pelos líderes, esmagadas, cerradas, cortadas ao meio, perseguidos, ultrajados, humilhados, vituperados, mas venceram até o presente momento. Eu tenho certeza que através dessa mensagem, Deus vai falar muito, muito mesmo ao seu coração. Você que talvez não conhece a verdadeira história da igreja, Deus vai falar um pouquinho ao seu coração através desta mensagem da palavra de Deus. John Wesley, um certo dia, lendo a Bíblia, chega em Mateus 5,48, e quando se depara com Deus dizendo, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele começa a entrar em parafuso e começa a caminhar e buscar o caminho da perfeição, se considerando tão vazio, tão limitado e correndo atrás de uma busca desesperadora pela perfeição, segue John Wesley o seu caminho, percorrendo milhas e milhas sobre o lombo de um cavalo, anunciando o Evangelho de Cristo. Eu acredito que por causa dele e de tantos outros como ele, nós estamos aqui nesse presente momento falando para todos vocês do amor de Cristo que foi espalhado através dos patriarcas da igreja primitiva, que tem sustentado até o presente momento o verdadeiro Evangelho de Cristo. Meus irmãos, prosseguimos. O Espírito Santo balança a vida daquele jovem pregador e ele resolve buscar o caminho da santidade, porque nós sabemos que todas as vezes que nós queremos estar próximo de Deus e fazer algo para Deus e que esse algo que nós viemos fazer tenha relevância, o caminho da busca para que esses objetivos sejam alcançados é o caminho da santidade, porque sem santidade nós não conseguimos agradar ao Senhor. Meus queridos e amados irmãos, estava começando na Inglaterra o movimento das associações metodistas. Naquele tempo, o povo ainda não podia ver uma igreja que não fosse anglicana, como até hoje estava ligada ao governo inglês. O chefe da igreja anglicana e a própria rainha da Inglaterra. E era proibido que houvesse outra igreja, mas mesmo tendo a igreja anglicana, John Wesley forma outra igreja. Ele forma então as chamadas associações metodistas. É aqui que eu quero dizer para vocês e abrir um parênteses. Muitas pessoas condenam a atitude e a prática da abertura de um novo trabalho. Mas se percebe aqui que a rainha da Inglaterra e a igreja anglicana estava querendo fechar as portas e manter o sistema de padrão fechado para que ninguém conseguisse fazer ou pregar a palavra como ela era. E o próprio John Wesley se desliga daquele movimento, perseguido por eles, e começa a pregar a palavra e Deus começa a avivar e levar o evangelho para onde ele tinha em mente, a mente sagrada de Deus de levar o evangelho. Então percebe-se aqui que toda vez que se abre um novo trabalho, esse trabalho tem que ter uma direção de Deus, porque às vezes o trabalho que está atualmente não está levando a sério, está barrando obreiros, barrando pregadores, assim como naquela época os senhores da igreja anglicana ligada ao movimento da rainha da Inglaterra estavam tentando segurar o evangelho de Cristo. Meus irmãos, segurar o evangelho de Cristo é que nem você tentar segurar água no punho. Experimenta, fecha o punho dentro da água e segura para ver se você vai conseguir segurar. A vontade de Deus e o verdadeiro evangelho de Cristo ninguém pode segurar. É uma explosão como
uma grande maré de água que vem, estoura a barragem, estoura o parapeito do rio, estoura a barranca do rio e leva, porque o evangelho tem muita força, ninguém consegue segurar a força do evangelho de Cristo. E aqui é o que nós observamos, quando tentaram segurar a mensagem de John Wesley, aqueles senhores da época, aqueles homens ricos, aqueles doutores da época que tentaram barrar a mensagem de John Wesley, segurando dentro do sistema religioso, não conseguiram, porque Deus deu caminho à mensagem do grande pregador daquela época, John Wesley. Porque enquanto eles estavam dentro dos seus palácios, dentro das suas instituições, dentro dos seus colegiados de apostolado para ensinar teologia, John Wesley estava correndo, levando a verdadeira palavra, pregando o verdadeiro evangelho. E isso causa, às vezes, aversão em muitas pessoas que não fazem e não querem que as outras pessoas façam. Mas por causa de homens como John Wesley e tantos outros heróis da fé, homens como os apóstolos da igreja primitiva, é que nós estamos aqui hoje, porque esse evangelho não nos foi retido, ao contrário, foi pregado e chegou até nós. E é isso que nós queremos, que chegue também até vocês e vocês conheçam um pouco mais da história verdadeira da igreja do pentecostalismo que deu-se seguimento até o presente momento. Muitos homens tradicionais, das igrejas tradicionais, muitos homens que têm base no ministério apostólico, trouxeram a história do evangelho até hoje e nós queremos dizer para os irmãos que esta chama do Pentecoste, ela não apagou. Essa chama do Pentecoste, ela continua acesa. Meus irmãos, preste atenção comigo aqui. Mais tarde, quando é permitido pela legislação que houvesse mais de uma igreja, porque até o presente momento, então, eles dominavam e detinham a lei de que havia só a igreja, por exemplo, como a igreja anglicana, protegida pelo governo inglês. Então, mais tarde, quando veio essa legislação, e eles vieram, então, legislar sobre esse assunto, então, abriu-se um parênteses para que fizesse a abertura de novas igrejas. Então, surge, então, a igreja metodista wesleyana. Preste atenção, meus irmãos, a igreja metodista, os batistas, os reformados, os luteranos, começam a conquistar terreno no mundo católico de então. E aí vocês sabem por que houve esse grande embate entre o catolicismo com o protestantismo e essa perseguição desde Lutero se estendendo pelos patriarcas das igrejas tradicionais até o movimento pentecostal atual. Essa perseguição ferrenha que sempre existiu contra o movimento do verdadeiro evangelho de Cristo. Surge então a peregrinação dos puritanos para os Estados Unidos e vão para a região chamada Nova Inglaterra, no navio Mayflower. Quando chegaram ali nos Estados Unidos, fundam então a sociedade baseada na palavra de Deus no Evangelho. Mais um movimento que Cristo acabara levantando por aquele momento para dar seguimento à igreja. Mas passam os tempos e a frieza espiritual toma conta de novo daqueles primeiros reformados. Então você percebe que a chama do Pentecostes sempre estava acesa, mesmo no coração dos reformados ou dos tradicionais, de forma que quando apagava-se a chama, Deus levantava um novo grupo para manter este avivamento e essa chama verdadeira do Pentecoste. Surge o ano de 1848. Nesse ano, 2 livros, 2 publicações marcam o mundo. Na Europa, na Alemanha, Karl Marx lança um manifesto comunista. Mas lá nos Estados Unidos, alguns irmãos metodistas lançam a revista Guia da Perfeição Cristã. E essa revista é espalhada por todos os Estados Unidos. E muitos começam a ler esta revista e ali era resgatada a mensagem novamente de John Wesley, pregavam e muitos tinham esquecido, e eles começaram a resgatar e pregar novamente a mensagem do John Wesley, que começou novamente a incendiar os corações das pessoas que escutavam os pregadores desta mensagem, desse artigo. Mais uma vez Deus levanta um povo. Começa nos Estados Unidos um movimento chamado Movimento da Santidade. Nasce em algumas igrejas chamado Igrejas de Santidade, tais como a Igreja do Nazareno e outras igrejas americanas. Mais algum tempo parece que aquilo estava se esfriando, e parece que o movimento da santidade estava se esfriando mais uma vez. E por que estava se esfriando o movimento da santidade? Porque não se pode manter santidade sem o poder do Espírito Santo. É muito bom que fique claro isso. Sem o poder do Espírito Santo, sem a manifestação da presença de Deus, não tem como manter santidade nos templos, nem nos corações e nem na vida
dos cristãos. Porém, homens e mulheres reunidas em suas casas, em salas, acompanhando a revista Perfeição Cristã, começam não somente a ler, mas começam a orar. E toda vez que um grupo de mulheres ou de homens ou de pessoas se reúne em oração, os irmãos podem ter em mente que alguma coisa acontece da parte de Deus. E novamente Deus vai levantando pessoas e vai dando sequência ao movimento do pentecostalismo, e a chama continua acesa e o pavio fumegando e a lamparina acesa, porque Deus é quem sustenta a chama do verdadeiro Pentecoste no coração da igreja. E um fenômeno começa a acontecer dentro das casas, um fenômeno começa a acontecer nos grupos, alguém começa a falar em novas línguas. Jesus começa a fazer milagre nos estados de Kansas, na cidade de Topeka. Um homem chamado Charles Barham, professor do Instituto Bethel, recebe o batismo com o Espírito Santo. Daquele estado, alguns milhares de pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo. Já na entrada do século XX, por volta de 1900, e lá no Instituto Bíblico Bethel, entra para ser aluno de Charles Barham um pequeno homem, um homem de cor negra, rejeitado pela sociedade americana, mas aceito nas moradas celestiais do Altíssimo. William Simon torna-se aluno daquele professor, e aquele professor lhe traz o ensinamento que Jesus ainda batizava e batiza com o Espírito Santo. E William Simon começa a receber da parte de Deus o poder do Pentecoste, recebe na sua vida o mover do Espírito Santo e começa a espalhar de novo a chama do Espírito Santo para vários países do mundo através da sua pregação. Ele prega a primeira noite, um homem cheio do Espírito Santo da cabeça até os pés. É o que eu sempre digo, meus irmãos, se alguém quer ser cheio do Espírito Santo, se alguém quer verdadeiramente viver o verdadeiro pentecostalismo, ele tem que manifestar isso através da sua mensagem de pregação, através da sua vida de oração, através da sua vida de comunhão com Deus, pois o verdadeiro Pentecoste não consiste em barulho, em aberrações, em fogo de palha que acende, levanta e apaga. O verdadeiro Pentecoste é constante, é perseverante e é verdadeiro através da mensagem da palavra de Deus. Sua primeira mensagem da noite, uma mensagem de santidade, pois esta era a mensagem dos pentecostais, a mensagem que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma e torna o homem santo, que torna o pecador cheio de mazela em um homem regenerado e santificado pelo poder da palavra. O Espírito Santo é santo e habita no meio de santidade. Isso é preciso ser reconhecido da Igreja de Cristo no presente momento. William Seymour prega naquela pequena congregação. Sabe, meus queridos e amados irmãos, o que aconteceu? Na segunda noite da campanha foi barrado e proibido de pregar o verdadeiro Pentecoste. Ainda que alguém lhe barre, ainda que alguém não aceite você pregar a mensagem verdadeira da palavra de Deus, ainda que alguém tente parar você, Deus é o único que pode parar você. Deus é o único que pode estabelecer um momento da sua desistência e da sua parada, porque se os homens te barrar, Deus sempre vai abrir uma porta, um caminho, um lugar, uma igreja, uma congregação, uma denominação, onde a gente pode continuar manifestando a pregação do poder de Deus e da sua palavra. Então chega a estar proibido de pregar porque a sua mensagem era muito dura, a sua mensagem era muito santa, a sua mensagem era o céu, a sua mensagem era as coisas de cima, a mensagem de William Seymour não era as coisas desta vida, as coisas de baixo, pois ele pregava o Cristo ressuscitado, o Cristo de cima. E quando a gente fala das coisas de cima, as coisas de cima não compactua com as coisas da terra, com as coisas de baixo, e por isso ele foi proibido de pregar, assim como eu e você e muitos outros podem estar sendo proibidos de pregar a palavra do verdadeiro Pentecoste no presente momento e na igreja da atualidade. Então, como não podem pregar na igreja, foi pregar na calçada. E as pessoas que estavam na igreja saíram todas para a calçada. E Deus começou a fazer uma obra através de William Seymour na calçada.
Na mesma rua Azusa foi alugado um prédio e em cima de uma caixa de madeira, William Seymour começa a pregar a verdadeira mensagem do pentecostalismo. Um púlpito simples, um púlpito improvisado, uma simples caixa de madeira de uma feira ou uma caixa feita por algumas pessoas para que ele pudesse usar aquela caixa de madeira como seu púlpito. Para homens de Deus verdadeiro, para servos de Deus, não falta púlpito, não falta lugar, não falta oportunidade, ele não se prende a detalhes, às coisas desta vida, às imposições humanas. Para servo de Deus verdadeiro, não falta altar. Se alguém está querendo te tirar o altar, você tem as redes sociais, você tem a praça, você tem a rua, você tem um lugar para você manifestar e pregar a palavra de Deus. O que nós não podemos ficar é olhando para os homens e ficarmos parados, meus irmãos. Temos que agir, temos que pregar. Se Deus te chamou para pregar na rua, pregue na rua. Se Deus te chamou para pregar na praça, pregue na praça. Se Deus te chamou para pregar na parada do ônibus, pregue na parada do ônibus. Se Deus te chamou para pregar no YouTube, pregue no YouTube. Se Deus te chamou para pregar no altar, você prega no altar. O que importa é que nós temos que pregar a palavra de Deus, porque nós temos o dever, não é responsabilidade, o dever, porque Deus nos salvou e nos redimiu e nos deu salvação, e aquilo que nós experimentamos nós queremos passar para as demais pessoas que ainda não conhecem essa tão grande salvação vinda de Deus. Bom, meus irmãos, um púlpito simples, um púlpito feito de madeira improvisado, mas Deus estava manifestando a sua glória em cima daquele púlpito de madeira. O povo começa então a saber que na rua Azusa o fogo de Deus se manifestava como em Pentecoste, em Atos 2. Era 14 de abril de 1906. Muitas pessoas começam a visitar aquele lugar, buscar ali o poder de Deus, pois Deus estava se manifestando naquela casa de oração. Terminava os cultos, as pessoas permaneciam em salas orando até serem batizadas com o Espírito Santo. Pessoas de muitos países, de muitos lugares, compareciam ali naquele lugar para receber o poder de Deus e a manifestação do Espírito Santo. Da rua Azusa o fogo se espalha, vai para a cidade de Chicago. E lá na cidade de Chicago, na Avenida Norte em Chicago, Deus levanta um poderoso movimento pentecostal, fruto deste mesmo avivamento da rua Azusa, onde William Seymour estava pregando. Um belo dia em Chicago compareceu 2 jovens, a saber, 2 jovens metalúrgicos que trabalhavam no estado de Michigan. Esses 2 jovens chamavam-se Daniel Berg e Gunnar Vingre, os quais receberam o batismo com o Espírito Santo ali mesmo neste movimento. Continuam na Igreja Batista vindo para o Brasil. E quando eles vêm para o Brasil, eles chegam no Brasil em 1910. Em 1910 eles começam a pregar o evangelho pentecostal no Brasil, pois até o presente momento o Brasil ainda não experimentara esse movimento do Pentecoste. Talvez já tinha alguns trabalhos tradicionais, mas este verdadeiro movimento do pentecostalismo o Brasil ainda não tinha experimentado. Então eles começam a pregar o evangelho pentecostal e logo após são excluídos da Igreja Batista por causa da sua forma de crer e a forma de receber o batismo no Espírito Santo e a forma também dessa nova fase ministerial que eles estavam desenvolvendo em suas vidas. Foram excluídos da Igreja Batista. Então eles pregam o evangelho, são perseguidos, são caluniados, são chamados de divisores e de rebeldes. E você vê nesse movimento de divisão e de rebeldia de Daniel Berg e Gunnar Vingre os milhares e milhares de pessoas que Deus veio salvar no Brasil, pois o Brasil só experimentara o verdadeiro poder e manifestado do Pentecoste através desses 2 jovens batistas que vieram lá de Chicago, dos Estados Unidos, para cá, para implantar aqui então a Igreja Assembleia de Deus. Então a gente percebe que desse movimento, segundo os batistas, de rebeldia e de divisão, surge então, logo tinham 20 pessoas no movimento deles. Com eles, e com esses 20 crentes, Deus abalou a terra, incendiou o Brasil e o mundo com o fogo do Pentecostes. Hoje, nesse movimento todo, são milhões e milhões de pessoas espalhadas por todo o Brasil e fora dele, pessoas que derivam deste movimento, desses 2 jovens batistas que vieram para o Brasil em 1910 implantar o trabalho das Assembleias de Deus no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, Deus levanta um grande movimento missionário e aqueles crentes incendiados por Deus saem mundo afora pregando o verdadeiro Pentecoste, a verdadeira palavra de Deus. E nesta mensagem eu quero focar no pentecostalismo, quero
focar na história da igreja com vocês. E quero dizer para vocês, irmãos, que Deus sempre preservou a sua igreja, que Deus sempre preservou a sua palavra e que Deus sempre manifestou o fogo do Espírito Santo e sempre acendeu a chama nos corações daqueles que verdadeiramente acreditaram na sua palavra e que permaneceram fiéis à sua palavra e que nunca desistiram, mas que avançaram em momentos difíceis, cruciais, cruéis, em momentos de extrema perseguição, eles avançaram e continuaram servindo a Deus sem desistências. Bom, meus irmãos, o pentecostalismo foi para a Europa e lá na Suécia levanta-se a igreja Filadélfia, baseada na cidade, com sede baseada na cidade de Estocolmo, na Suécia. Nesta cidade, um homem chamado Gustavo Nordlund, e Deus diz a ele em revelação, eu acredito nessa revelação, eu acredito nesse mover de Deus, eu acredito nesse agir de Deus, nesse falar de Deus. O que Deus fala com o Gustavo Nordlund lá em Estocolmo, na Suécia? Então lá nessa igreja, a igreja Filadélfia, Deus fala com o Gustavo Nordlund e diz para ele, e Deus diz a ele, vai para o Brasil. Vai para o Brasil, e vai para o Brasil via céus. Deus revela para Gustavo Nordlund para que ele viesse para o Brasil. E eu tive o privilégio de ministrar e pregar ali em Taquara, na cidade de Taquara, na Assembleia de Deus, onde o Gustavo Nordlund tinha uma capela onde ele orava, onde ele passava momentos de oração. Eu fui lá, fiz um trabalho, preguei um fim de semana lá, conheci esse horto de oração dele, onde ele ficava ali em meditação com Deus, naquele porão de oração. Tivemos o privilégio de pregar nessa capela, onde o Gustavo Nordlund muito ministrou e muito meditou na palavra de Deus. Ele veio para o Brasil e traz o movimento pentecostal para o estado do Rio Grande do Sul. Então o Daniel Bergo Navin já tinha espalhado o movimento via Brasil, ali de Belém do Pará, e Deus fala com Gustavo Nordlund lá na Suécia, em Estocolmo, e ele vem para o Rio Grande do Sul. Então o Gustavo Nordlund é um dos responsáveis do grande pentecostalismo no Rio Grande do Sul. Então ele é muito respeitado, muito reconhecido aqui, e muito... uma pessoa assim que todo mundo tem um carinho especial por ele, devido à forma que ele se dificultou, a forma que ele passou trabalho, a forma que ele percorreu e a forma que ele plantou o verdadeiro pentecostalismo aqui no Rio Grande do Sul. Uma lástima que a liderança da Convenção dos Estados do Brasil e da Federação Brasileira, mas aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, não honram o trabalho desses patriarcas como Gustavo Nordlund, Nils Tarange e tantos outros. Eles estão mais preocupados com o valor financeiro, monetário, com o dinheiro, mas não estão preocupados com o verdadeiro pentecostalismo e com as verdadeiras origens do Evangelho, em voltar às origens, rever valores, em não remover os marcos antigos, nem mexer nos limites estabelecidos por Deus. Não, eles estão preocupados em ser empresários, em tratar a ovelha como um negócio e fazer da igreja uma empresa, do que viver o verdadeiro pentecostalismo de Deus na terra. Então isso é uma lástima que nos causa muita tristeza, meus irmãos, nós ter que ficar ouvindo e assistindo isso, e de forma que às vezes não se pode fazer nada, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela tem que se cumprir, mas o pentecostalismo de Deus vai se estender até o dia do arrebatamento. Então o Gustavo Nordlund é responsável por este grande movimento que Deus lhe revelara lá na Suécia, para que ele viesse até o Rio Grande do Sul, incendiasse o estado do Rio Grande do Sul com a verdadeira chama do Evangelho de Jesus Cristo. E o Rio Grande do Sul nunca mais apagou a chama do Pentecoste, desde o dia em que o Gustavo Nordlund acendeu essa chama aqui no Rio Grande do Sul. Porque eu acredito que pode passar igrejas e pastores, e pode passar gente fria, liberal, mas Deus sempre tem aqueles que vai manter a chama acesa do Pentecoste e que vai estar sempre focando nesse pentecostalismo verdadeiro. Então, meus irmãos, o meu conselho aqui, através dessa palavra, o meu conselho a todos vocês aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, é que vamos seguir o conselho desses patriarcas da igreja, vamos seguir o conselho aí desses homens de Deus que acenderam a chama e que deixaram esse legado,
que deixaram esse poder de Deus no verdadeiro pentecostalismo. Não vamos travestir o pentecostalismo verdadeiro nesse pentecostalismo falso, de músicas falsas, de pregações aberrativas e de trocar a essência do verdadeiro evangelho por palhaçada, por conversa e por tantas coisas, por artimanhas que é feita e por artifício que é colocado nos cultos, trocando aí a palavra de Deus e o verdadeiro fogo do Espírito Santo por essas coisas novas. Mas de forma alguma vamos viver o novo, mas vamos voltar sim às origens e vivermos o verdadeiro pentecostalismo. E o conselho, estivesse vivo, de tantos patriarcas que já foram com Cristo, seria a oração, na consagração, o temor, a leitura da palavra de Deus e uma vida verdadeira na presença de Deus. Não devemos viver em rituais, não devemos viver escravizado por homens, não devemos viver debaixo de ritos e de normas humanas, devemos viver debaixo do fogo do Espírito Santo e do poder e da veracidade das sãs palavras escritas na Bíblia Sagrada. Esse é o meu conselho, e manter essa chama acesa e esse pavio fumegando e essa lamparina sempre com azeite, para que o fogo venha estar sempre aceso e essa candeia cheia de azeite. Então meu conselho é: cuide desse mover lindo do Espírito Santo, que é o Pentecoste, que é uma promessa de Cristo, que ele cumpriu e que ele estabeleceu e que ele cuidou disso até o presente momento. Então eu quero deixar aqui o meu apreço e o meu carinho aos pentecostais, verdadeiros pentecostais, aqueles que verdadeiramente amam o Pentecoste, aqueles que têm prazer no fogo do Espírito Santo nas suas vidas. E hoje nós aprendemos um pouquinho do que é a história da igreja, um pouquinho do que é o Pentecoste verdadeiro. Tá certo, meus irmãos? Eu agradeço do fundo do meu coração poder estar convosco, ministrando mais uma mensagem da Palavra de Deus. Desta feita nós focamos no pentecostalismo em foco, e que Deus possa ter enriquecido um pouco mais as nossas vidas. Eu agradeço as contribuições financeiras de cada irmão sincero, amável e bondoso, que tem se lembrado do ministério do pastor Levi, do canal Bíblia em Foco, tem se levantado como mantenedor desse canal. Agradeço as orações, agradeço a sua vida, a sua família, e que Deus possa continuar te abençoando. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero agradecer diante de Deus pela vida de cada um dos inscritos, Senhor. Eu quero te agradecer através de uma palavra de oração, aquelas pessoas que o Senhor tem levantado para manter este canal. E quero te pedir, Senhor, sobre a vida deles a tua mão estendida, saúde e proteção, que o Senhor venha abençoar a sua vida conjugal, material, financeira e espiritual, Senhor. E que tudo que eles têm pedido, que é de gozo para a sua alma e de alegria para a sua família, o Senhor venha estender as mãos e os abençoar. E que tudo aquilo que venha trazer confusão e destruição à vida dos teus filhos, o Senhor venha barrar, e que em tudo isso o teu nome seja glorificado, Pai, e nos ajuda a continuarmos vivendo o verdadeiro Pentecoste em nossas vidas. Amém e amém, Senhor Jesus. Falou com todos vocês, meus queridos e amados irmãos, o pastor Levi Longaray.